diariamente em tua presença. Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos juntos, reunidos na presença de Deus para aprender mais uma porção da sua palavra. Convido a igreja para ficar em pé, vamos orar a Deus. E logo após a oração, nós vamos ouvir nossos dois irmãos ali, em louvor, em adoração ao Senhor. Oramos, Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, te exaltamos nessa oportunidade que o Senhor nos concede. Agradecido, ó Deus, por estarmos, ó Deus, na tua casa, na tua presença, e queremos, ó Deus, prestar um culto de adoração, de louvor, de gratidão, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nosso meio. O Senhor verdadeiramente tem operado, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, e nós somos gratos a Ti por mais essa oportunidade, de estarmos, ó Deus, reunidos na tua casa, para juntos, Senhor, aprender mais uma porção da tua palavra, Pai. Peço a Ti agora, abençoa o Teu servo, ó Deus amado, nessa noite, ó Pai. Ó Senhor, tira toda dúvida das nossas mentes, ó Pai amado, porque Tua palavra é gloriosa e é poderosa para fazer isso. Pai amado, Pai querido, abençoa cada um, ó Deus, que aqui estão, aqueles que estão vindo, traz para a Tua casa, para juntos, ó Deus, Te adorar, Te louvar, Te engrandecer o Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Fica conosco, Senhor amado, fala aos nossos corações nessa noite, ó Pai, que possamos sair da Tua casa, regozijando da Tua presença gloriosa e maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos e glorificamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. A Tua palavra, Senhor Jesus, nos renova. A Tua palavra, Senhor amado, nos faz acreditar que um dia, Senhor, estaremos com o Senhor nos céus, glorificando e exaltando, Senhor, o Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, fica conosco, ó Pai. Queremos, Senhor, sim, ouvir a Tua voz, falar aos nossos corações nessa noite, ó Pai. É o que nós Te pedimos agradecido, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com nossos irmãos. Amém, irmãos. Amém. Vamos louvar com o hino Sonda-me e usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim e então usa-me, nos usa, ó Deus, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.
Ponte sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me. E usa-me, Senhor. Só a igreja no coro. Como um farol. Flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém. Que Deus seja louvado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero ler uns versículos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que é o tema dessa noite, a descida do Espírito Santo. Creio que nessa noite vai ter muitas perguntas, viu? Porque é um assunto bem interessante. Glória a Deus. Atos capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Glória a Deus. Eu quero convidar o pastor Misael, o pastor Vladimir e o pastor Tonon. E os irmãos, fiquem à vontade, irmãos, para perguntar, mas pergunte mesmo, porque esses homens aqui é muito conhecedor da palavra de Deus. Então aproveite nessa noite para perguntar. A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, não vamos exagerar nas perguntas não, hein? Mas
Meus irmãos, é uma bênção nesta noite, esse assunto é maravilhoso. Fala sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus e que isso fique bem claro, o Espírito Santo é Deus. E esse acontecimento de Pentecostes, em primeiro lugar, ele é uma profecia, né? Aproximadamente 400 anos antes, pastor Edinelli, mais ou menos isso, né? Profeta Joel profetizava isso 400 anos aproximadamente, que isso aconteceria. E em Pentecostes, que significa 50º, é esse o significado, porque são 50 dias após o evento da Páscoa. Então, depois da Páscoa, depois da ressurreição de Jesus, 50 dias, depois de 10 dias, a ascensão de Jesus, o tão esperado dia, que eu estava lendo esse texto, e o texto diz que dentro de poucos dias, e aí a gente fica pensando, né, irmãos? Esperar é tão difícil, a gente não tem paciência, né, Esther, para esperar, né? E isso é uma das coisas que nós vamos falar aqui. O que os discípulos ficaram fazendo, esperando? Hoje, quando nós lemos o texto, né, pastor Misael, pastor Vladimir, para nós fica fácil, né? Nós temos a revelação da palavra de Deus, então fica fácil. Poxa, aqui 10 dias depois da ascensão, né, Celso? Aí veio o Espírito Santo. Mas os apóstolos, eles tinham uma promessa e pela obediência que eles tinham ao Senhor Jesus, eles aguardaram aqueles dias. Então a gente vai começar aqui. Hoje está uma benção aqui, irmãos. Pastor Misael, pastor Vladimir, rapaz, coisa de Deus mesmo. Ô, Tonão, paz, irmãos. Eu fiz o combinado com o Vlad aqui, se alguma pergunta eu não soubesse responder, eu ia chutar a canela dele, mas ele está lá do outro lado. Eu vou combinar aqui de falar misericórdia, Jesus, você já sabe, aí você pega aí, tá, Vlad? Então a gente vai começar, irmãos. Primeira pergunta vai ser para o pastor Misael aqui. Pastor Misael, na introdução já falamos alguma coisa, mas, assim, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? E o que é esse derramamento do Espírito Santo que aconteceu ali em Atos, no capítulo 2? Bom, então vamos lá. Quem é o Espírito Santo? Foi até um assunto da nossa EBD, né? No combate às heresias, em defesa da fé. Então nós aprendemos que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas eu queria responder essa pergunta de bate-pronto por uma perspectiva de relacionamento, para dizer quem é o Espírito Santo. Se é que a gente consegue definir de forma fácil, assim, simples, né? Tudo que o Espírito Santo é para nós. Mas, se eu imaginar, se nós pensarmos em fases do relacionamento de Deus com a humanidade, poderíamos pensar em 4 fases, se nós entendermos a primeira fase como sendo o relacionamento de Deus com o homem antes da queda, né? Antes do pecado. O Evangelho, a Bíblia, a história da Bíblia, o tempo todo, a história de Deus com a humanidade é Deus buscando se relacionar com o homem, né? De uma forma ou de outra, Deus sempre investindo nesse relacionamento. Então, nós podemos imaginar o relacionamento de Deus com o homem antes da queda, o relacionamento de Deus com o homem pós a queda. Então, nós vemos no decorrer da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, a presença de Deus com a humanidade de forma pontual, de forma específica, de forma localizada. Então, a presença de Deus era através de Moisés, no Monte Sinai, e o povo não tinha contato ali, pleno com a presença de Deus, tinha que ficar de longe, a uma certa distância. Mais à frente, nós vemos a presença de Deus através dos juízes, dos profetas. Então, uma presença pontual e localizada. Quando nós vamos para a nova aliança, em Jesus, nós vemos agora o Deus encarnado, como descrito lá no Evangelho de João, né, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, ou como o apóstolo Paulo vai descrever, o Deus que esvaziou-se da sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus, se humilhou, e é o Deus encarnado. Então agora nós vemos a presença de Deus já na nova aliança, se assim pudéssemos dizer, na terceira fase,
como um Deus encarnado, Jesus, o próprio Deus, as pessoas ali, os discípulos, aqueles que conviveram com Jesus, tocaram Deus fisicamente através de Jesus. Agora, com a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, o Consolador, eu prefiro definir que o Espírito Santo é Deus habitando em nós. Agora, aquela limitação geográfica, mesmo no Deus encarnado, onde as multidões afluíam de algumas regiões para ir até Jesus, agora com o Espírito Santo, com o Deus Espírito Santo, a presença de Deus está dentro de mim, de você. Tanto é que a figura do templo, onde representava a presença de Deus, já agora com a descida do Espírito Santo, não tem a importância que tinha naquele momento, porque nós somos o templo do Espírito Santo, como é bem descrito pelo apóstolo Paulo, né? O Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você. Então, a primeira definição do ponto de vista de relacionamento, quem é o Espírito Santo? É Deus habitando em mim, Deus habitando em você. Agora, eu não consigo não pensar num livro bastante conhecido do pastor americano, escritor do Francis Chan, que ele vai dizer que o Espírito Santo também é o Deus esquecido, onde alguns negligenciam a existência, esse Deus, o que ele faz, a operação dele. E se nós pensarmos no plano da salvação, Deus Pai arquitetando a salvação, projetando a salvação lá atrás, o Deus Filho executando a salvação, se entregando, morrendo na cruz do Calvário, mas Deus Espírito Santo operando, né, esta salvação em nós, aplicando a salvação em Jesus em nós. Portanto, eu entendo que não é possível se ter uma vida cristã, verdadeiramente cristã, sem a presença do Espírito Santo, esse Deus que habita em nós. Nós já sabemos que o nosso Deus, que o Espírito Santo não é uma força, ele intercede, ele age, ele tem vontade própria. Quando nós lemos que a igreja em Antioquia estava orando, o Espírito Santo falou: apartai, separai para mim a Paulo e a Barnabé. Então, esse pensamento de que o Espírito Santo é uma força já foi refutado nas nossas aulas da IBD. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa e é o Deus habitando em nós. É isso? Amém. É isso, Vlad. Eu queria ler um versículo aqui, o pastor Misael citou isso, irmãos. O Espírito Santo como intercessor, aquele que intercede por nós. Romanos 8, 26 e 27. O Pedrão que está ali, Pedrão? Olha o que diz, irmãos, que maravilha. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Que maravilha! Nós temos da parte de Deus o Consolador, o intercessor por nós lá nos céus. É isso, Vlad? Amém? Tudo certo, irmãos? Alguma pergunta? Alguma questão sobre isso? Tem a segunda parte, Misa? Pergunta quem é o Espírito Santo e o que é o derramamento do Espírito Santo. Foi isso, né? É isso aí. Então, o derramamento do Espírito Santo é a ação do Espírito Santo em nós, os crentes, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Então, eu prefiro entender e acreditar que o derramamento do Espírito Santo ele é algo notório, visível, para uma missão específica. E o derramamento do Espírito Santo, como foi dito aqui, profetizado lá pelo profeta Joel, e o apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, reconheceu: o que vocês estão vendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel, para que não houvesse dúvida de que aquilo era o derramamento do Espírito Santo. Então, eu já entendo o derramamento como uma situação a mais, uma porção a mais, algo que é dado sem medida, que é um derramamento, não é algo contido e limitado. Foi o que foi visto ali, com sinais visíveis da operação do Espírito Santo, falando em outros idiomas, para uma missão específica que é para ser testemunha, né? Então, para ser testemunhas de Jesus, requer uma certa coragem, audácia, comprometimento, fidelidade. Portanto, precisava de uma capacitação, que foi esse derramamento do Espírito Santo. E aí,
alguns irmãos, nossos irmãos, vão entender que foi uma situação pontual que aconteceu ali em Atos 2 e parou por ali. Nós lendo no decorrer de Atos, nós vamos ver outras situações, em Atos 10, com Cornélio, mais à frente com os samaritanos, dos apóstolos, impondo as mãos e eles recebendo o Espírito Santo para uma capacitação, para um trabalho de evangelização, de ser testemunha de Jesus, discípulos de Jesus. E nós, pentecostais, cremos plenamente que o derramamento do Espírito Santo ainda é possível nos dias de hoje, aconteceu em outras épocas, né? Nós tivemos aqui um musical recentemente retratando que foi a Rua Azusa e por aí adiante, né? Então, o derramamento do Espírito Santo é quando o Espírito Santo se manifesta na vida da igreja, na vida de uma comunidade, que isso traz impacto na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida da comunidade ao redor, para uma missão específica de ser testemunhas de Jesus. Amém. Amém. É isso, Vlad? Isso. É isso mesmo? Alguma coisa aqui? Resumiu tudo já. Resumiu tudo, Vlad. Acabou já. Que bênção, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar o pastor Vladimir na conversa, né, irmãos? Vlad está... Ô, pastor Vladimir, tem esse derramamento que o pastor Misael mencionou aqui, ele tem um objetivo específico? O que ele provocou na igreja primitiva? E tem um objetivo, assim, Vlad, de ter sido naquele dia? De cair justamente naquele dia? Ou foi apenas uma coincidência? Explica para a gente um pouco isso. Então vamos lá, gente. Objetivo, essa é a pergunta número 1. Isso. E por que nesse dia? Isso é a pergunta número 2. Tá, então, o objetivo está claro em Atos, no capítulo 1, versículo de número 8. Quando Jesus vai dizer assim: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o objetivo da descida do Espírito Santo era com que os discípulos, sendo revestidos do poder do Espírito Santo, recebessem autoridade para pregar. Esse é o objetivo fundamental da descida do Espírito Santo. A capacitação, a ousadia, a intrepidez para que pregassem o Evangelho. Então, é interessante a gente ver que Jesus havia dito: ide, pregar e anunciar e proclamar, e o que vocês ouviram já antes do seu ministério, o que vocês ouviram ao pé do ouvido, preguem, subam aos telhados e divulguem. Então, a ideia de universalização do Evangelho já estava nos planos de Deus. Tanto que quando Deus chama Abraão, ele disse a Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano do Evangelho era um plano universal. Era para chegar até os confins, até os limites, para chegarmos até os povos não alcançados. Esse era o propósito. E isso causava medo. Ir e pregar causava medo. E o derramamento do Espírito Santo era essa capacidade, essa capacitação, essa intrepidez para que eles fossem e pregassem. E interessante, uma adendo, a gente, nesse sentido de pregar, de ir até os confins do mundo e pregar para pessoas com culturas diferentes, línguas diferentes. O Pentecostes foi uma amostra disso. Eles ainda não tinham ido ao mundo pregar, mas o mundo foi até eles. E eles ouviram falar em todas as línguas conhecidas do mundo naquela época. Então aquilo já era um ato profético, querendo dizer: olha, vocês vão chegar a todas essas línguas, todos esses povos que estão aqui hoje, que estão até vocês, vocês irão até eles. Então o Pentecostes tinha um objetivo de ir e serem testemunhas de Jesus em todos os lugares. Ô Vlad, e aí o fato de estarem reunidas ali, todas aquelas pessoas de diferentes lugares, pessoas de longe, pessoas, nós podemos até dizer que o mundo da época estava reunido ali, né? Sim, eu tinha contado, não anotei, esqueci, o número de
povos que estavam ali. Se eu não me engano, são 19, mas eu não me lembro exatamente. Quantos estavam reunidos ali? Que era um mundo conhecido de então. Então ali tinha os continentes, só não tinha América, mas os outros continentes estavam ali. Não tinha América e Oceania, né? Então a gente pode dizer que a África estava ali, a Europa estava ali, a Ásia estava ali. É isso. Interessante é que nesse versículo, e recebereis poder, a origem da palavra poder está associada a dinamite, né? Uma força, Dínamo, né? um dínamo. Então não é no nosso movimento pentecostal necessariamente o receber poder, que é esse êxtase que a gente sente na presença de Deus, que é tudo gostoso, maravilhoso, mas o sentido ali é de uma capacitação. De autoridade. De autoridade. De ousadia. De ousadia para sair anunciando o evangelho. Isso mesmo. E aí a segunda parte... Isso, a segunda parte. Teve um objetivo, ou foi coincidência ser naquele dia. Então, a festa de Pentecostes, ela acontecia, então, 50 dias após o sábado da Páscoa. Isso. Você contava 50 dias depois. Esta festa também tinha um outro nome, que era conhecido como a festa das primícias. Se Jesus era a primícia dos que dormem, falamos bastante disso aqui, não por acaso acontece o derramamento do Espírito na festa das primícias. Amém. Querendo dizer assim, olha, é o início de um novo tempo. É o início de uma nova era. É o início da igreja. Até alguns falam que o livro de Atos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque é o movimentar do Espírito Santo na igreja. A igreja, ela é oficialmente formada no dia de Pentecostes. Ali acontece, então, não por acaso, a festa de Pentecostes é a festa das primícias. O início de um novo tempo estava acontecendo com o derramamento do Espírito. E já começa uma igreja grande, né, Vlad? Igreja grande. Que a primeira pregação já são 3.000 almas. É isso mesmo. 3.000 almas, né? É isso, pastor Misael? Que bênção, né, meus irmãos? Não tem nenhuma coincidência nos planos do Senhor. Nenhuma. E Vlad? aí, Tonão? Cabe lembrar, irmãos, que esse lugar onde eles foram, chamado cenáculo, era um lugar que já estava alugado por eles, um lugar que meio que escondido, com a finalidade de eles estarem isolados do mundo. Eles estão a portas fechadas, isolados do mundo. Isso refletia o medo que eles estavam sentindo. E aí esse mesmo povo cheio de medo, agora se levanta, pregando o evangelho com ousadia, que era a demonstração de que, de fato, um novo tempo estava começando por intermédio daqueles 120 irmãos. Que bênção. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. É isso, irmãos? Pastor Moura. Ih, rapaz, o pastor Moura levantou a mão. Ô, irmão, é bom colocar um microfone ali, por favor. Amém. Glória a Deus. Pastor Moura. A festa dos Pentecostes para os cristãos é a celebração da chegada do Espírito Santo para habitar no meio do povo de Deus. A pergunta é: a relação entre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes se encaixaria na compreensão de que ele é a primícia, o primeiro fruto da colheita da salvação em Jesus Cristo? Sim. Sim. A gente tem que entender, irmãos, que isso não foi um acaso, né? Esse derramamento do Espírito Santo estava na agenda de Deus. Naquele dia. E ele está dentro de um processo. A gente não pode também achar que assim, olha, as coisas começam ali. Não, a gente já estudou todas as terças-feiras que as coisas já começaram antes com Jesus, morte e ressurreição. A obra do Espírito Santo era uma continuidade da obra de Cristo e era a confirmação de que tudo aquilo que ele falou, ele fez, e Atos dos Apóstolos começa dessa forma, Atos 1, do 1 ao 4, era a confirmação de tudo que ele falou, fez, ensinou, mostrou,
Então o Espírito Santo veio para confirmar a obra de Cristo, de que Cristo sim era a primícia dos que dormem e que ele, o Espírito Santo, era a primícia desses novos tempos da igreja por meio de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Alguma coisa, pastor? Uma curiosidade, eu não sei se talvez o Ednélio saiba, né? Do teólogo Ednélio ali. O cenáculo, há alguns teólogos que dizem que uma das possibilidades é que fosse a casa de Maria, mãe de João Marcos, baseado naquele episódio que Pedro estava preso, a igreja reunida, orando. Então, alguns indícios, não é possível afirmar, que esse cenáculo era né, na parte superior da casa de Maria, mãe de João Marcos. Pode ser. E tudo indica que é o mesmo lugar que eles estavam reunidos e onde Jesus chegou. Que eles voltam para Jerusalém e tudo indica que é o mesmo local, que eles estavam já reunidos quando Jesus chega. Tudo indica que é esse mesmo local. Certo, irmãos? Certo, pastor Ednélio, Milton? É isso mesmo? Então, amém, que bênção. Agora, Samuel coçar a orelha ali, já fico preocupado. A gente falou no comecinho, irmãos, que nós como seres humanos, né, pastora Cida, a gente não gosta de esperar. Se alguém promete alguma coisa para a gente... E aí, assim, hoje, como eu falei, a gente tem a revelação e sabemos dos 10 dias, mas os discípulos não sabiam de nada, gente. Vocês vão esperar, esperem pela promessa, e eles foram esperando. E aí, pastor Misael, o que esses homens fizeram nesses 10 dias? Nós vamos esperar, voltamos para Jerusalém. Homens e mulheres, né? Homens e mulheres, isso, Vlad, bem lembrado. O que eles fizeram nesses 10 dias? Então, como o Vlad comentou, né, o pastor Vlad, nada foi por um acaso, né? Então, Deus está no controle aí da história do Pentecoste, o 50, né, o 50º, né, tem tudo um significado. E depois da ascensão, depois da ressurreição de Jesus, Jesus ficou 40 dias, não é isso? Entre os discípulos, a Bíblia fala que foi visto por muitos, para que não houvesse dúvida da sua ressurreição. E agora, depois da ascensão de Jesus, eles voltam, né, do Monte das Oliveiras para Jerusalém, conforme Jesus tinha instruído. E eles ficam ali reunidos, neste local que nós acabamos de comentar, nesse cenáculo, orando, unânimes em oração. Então, a gente percebe algumas características, né? Estavam em oração coletiva, todos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, perseverando em oração, em obediência a uma instrução de Jesus. Talvez a gente já pode tirar aqui algum modelo do que nós podemos seguir se nós queremos um derramamento do Espírito Santo novamente. E o que é interessante é que neste interim, eles têm a preocupação de substituir Judas, que havia traído Jesus, e agora como que faz? Nós precisamos ter um substituto de Judas, e como que será, né? E aí é lançado sorte, e a sorte caiu sobre Matias. A sorte caiu sobre Matias. Eu não vejo mais à frente, no relato bíblico, essa questão de lançar sorte, né? Então, algo que era até comum no Antigo Testamento, agora dá-se a impressão que a partir do momento da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo guiando a igreja por toda a verdade, não se faz mais necessário. Mas estavam, então, respondendo a sua pergunta, nesses 10 dias, reunidos, orando, perseverando em oração, num só propósito, com uma organização, com essa questão aí apostólica, então, organizados no mesmo objetivo, no mesmo propósito, em perseverança, buscando o derramamento do Espírito Santo. E aí, só para complementar, então, eles, nesses 10 dias, oraram, né? E essa escolha do Matias é interessante porque demonstrava o seguinte: nós temos uma missão. Se ele prometeu um derramamento, olha, as coisas não terminam aqui. Nós temos que completar aqui o quadro apostólico. Estamos em 11, o quadro apostólico é 12. Então temos que completar, porque tem coisas para nós pela frente, e é importante esse quadro apostólico estar completo. Essa era a preocupação daqueles homens, e eles escolhem o Matias. Já demonstram o seguinte, que eles estavam dispostos a acatar o que viria pela frente,
e entenderam que o apostolado estava sobre eles. Amém, amém. Uma lição importante, Vlad e pastor Misael, de obediência também, né? Eles obedeceram a ordem do Senhor, que era de esperar e de aguardar. E com relação a essa questão do Matias, o que a gente entende também é que eles já tiveram uma percepção do que Jesus ensinou enquanto estavam com eles. Nós somos 12. Isso já traz uma outra lição também de unidade e de entender que tinha essa promessa e que muita coisa viria pela frente. Amém. É isso mesmo. Ô Vlad, agora é o seguinte, hoje a gente lê no texto que a igreja primitiva ela foi assim, impactada de uma maneira extraordinária, né? Depois do Pentecostes a gente começa a ver o que acontece, Pedro pregando, 3.000 almas, nós vemos Pedro e João indo ao cenáculo e fazendo milagre ali com aquele paralítico, eles vão pregar de novo, eles são levados à prisão. Conta pra gente um pouquinho, Vlad, que impactos esse revestimento, essa capacitação que o Espírito trouxe ali para os apóstolos e para a igreja primitiva, o que isso refletiu? Dá até a ideia de que eles se tornaram pessoas inconsequentes, né? Mas não é isso. Eles estavam dispostos a tudo após o derramamento do Espírito. Então, o mesmo Pedro, acovardado, que os últimos atos de Jesus, junto com Jesus, foi negar Jesus, esse mesmo Pedro se levanta, para demonstrar que aquele Pedro era muito diferente do Pedro que estava se levantando ali. É uma nova postura, uma postura que coincidia com aquilo que o Espírito Santo requereria daquelas pessoas, da igreja primitiva. Ele se levanta e ele, numa pregação poderosa, ele compunge, a Bíblia fala que eles compungiram em seus corações. A pregação de Pedro incomodou aquelas pessoas que até então estavam endurecidas. Então agora o que a gente faz, irmãos? Sejam batizados em nome de Jesus, com aquela autoridade. Então, o impacto do Espírito Santo na vida deles era a ousadia. A igreja primitiva ela foi revestida de ousadia. O Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e parece que é inconsequente, porque assim, uma coisa de maluco, eles vão, apanham, né? E depois voltam jubilosos, o Pedro e João, imagina um falando, rapaz do céu, olha que privilégio, João. Qual foi, Pedro? Eu apanhei por causa de Jesus. Olha isso. Você já pensou nisso? Que privilégio é esse? Hoje a gente quer revidar, a gente quer bater. O Pedro que pega a espada e corta a orelha do Malco, agora está feliz porque apanhou por causa de Jesus. Que é isto? Ação do Espírito Santo na vida de um homem, transformando personalidade, caráter, transformando uma pessoa medrosa. E aí é esse Pedro. Ele volta para a casa da Maria, né? E fala que eles oraram, e no versículo 31, ele vai dizer assim, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, Amém. ou Glória intrepidez, ou com coragem. Esse é o impacto na vida da igreja, diretamente na vida das pessoas. Então, depois do enchimento do Espírito que ele prega e 3.000 almas se salvam. É depois do enchimento do Espírito que ele chega para uma pessoa, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho? O poder de Deus, então levanta e anda, vai para a tua casa. É pelo poder do Espírito Santo que ele prega, é preso, apanha e volta feliz, e oram e o lugar se move. É no poder do Espírito Santo que alguém tenta mentir para Pedro e o Espírito Santo revela para ele que as coisas de Deus não eram para brincar.
e Ananias e Safira morrem. É no poder do Espírito Santo que a igreja escolhe os diáconos, não mais lançando sorte, mas na direção do Espírito Santo. E um dos critérios era que esses diáconos fossem cheios do Espírito Santo. É com o poder do Espírito Santo que um desses diáconos, prova de que a igreja usou seriamente esse critério, é que um deles, Estevão, cheio do Espírito Santo, prega, é morto por uma pregação ousada, vê o céu aberto antes de morrer. É no poder do Espírito Santo que outro diácono, o Filipe, vai até Samaria e fala que onde ele passava na cidade, pessoas eram curadas pelo poder do Espírito Santo. É lá em Samaria que Filipe ora com outros e desce o Espírito Santo sobre eles, e eles falam em novas línguas. É no poder do Espírito Santo que Saulo é cheio do Espírito Santo depois que Ananias ora por ele, lá em capítulo 9. É no poder do Espírito Santo que Pedro chega na casa de Cornélio, começa a falar e o Espírito Santo desce e batiza todos os membros da família com o Espírito Santo. Então esse é o impacto na vida de uma igreja que recebe o Espírito Santo. Aí só para complementar esse derramamento, porque você fica pensando, e aí tem uma seita por aí que a gente conhece, que fala de uma força cósmica, de uma ação, né? Que o Espírito Santo é isso, porque um dos argumentos que eles falam é: pode-se derramar uma pessoa? Não, o que se derrama é uma força, é a alegação deles, né? E fala que derramou o Espírito. Então, como é que derrama uma pessoa, se o Espírito Santo é uma pessoa? Fala da abundância, do poder ilimitado. Aquilo que acontecia no Antigo Testamento de forma limitada na vida de algumas pessoas, agora é sem medida. O Espírito Santo veio para exatamente encher todos, né? E a igreja foi impactada com esse poder. Amém, que bênção, né, meus irmãos? Aí, pastor Misael. Ô Vlad, você leu o 31, mas eu vou ler o 29. Certo. Essa oração que Pedro faz, meus irmãos, depois de ter apanhado, eles são soltos, aí eles voltam e eles começam a orar. E no 29, a oração dele diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Quer saber de uma coisa? Nós apanhamos, mas nós estamos orando e nós vamos anunciar de novo e talvez a gente vá apanhar mais, né, pastor Edinélio? Que oração maravilhosa. Nós temos o poder do Espírito Santo, vamos reunir todo mundo aqui, vamos lá invadir o palácio do Sinédrio. Não. Cheio do Espírito Santo, nós vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho. Que bênção, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta? Pastor Moura? Pastor Moura, rapaz. Pastor Moura. Volta aqui, Moura, pode ficar à vontade. Que bênção, meus irmãos, que maravilha, o Espírito Santo agindo na vida da igreja. Os 50 dias após a Páscoa é considerado pelos cristãos como o dia de Pentecostes. E também foi o dia da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. A pergunta é: eu posso chamar essa maravilhosa experiência como batismo no Espírito Santo? Ele Moura, essa experiência do derramamento do Espírito? Sim, Misa. Sim, também entendo que sim. Acho que é importante a gente diferenciar a atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele atua na regeneração, no novo nascimento. O Espírito Santo também atua na santificação. É ele que opera a santificação em nós. E agora nós estamos falando desse revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, eu entendo que sim, que esse derramamento do Espírito Santo é o batismo. E o batismo, que é importante se frisar, não é para que você diga, né, eu sou batizado, para um orgulho, uma diferenciação daquele que é mais crente, daquele que é menos crente, daquele que é batizado, daquele que não é, daquele que tem mais dom, daquele que tem menos dons. O batismo com o Espírito Santo é essa capacitação, esse revestimento de poder para uma obra específica, para testemunhar.
Desde o Antigo Testamento, quando nós vemos o Espírito Santo atuando na vida de homens e mulheres, era para uma capacitação, quer seja, no caso de Bezalel, com habilidades artísticas, com Sansão com uma força sobrenatural. Então, há um porquê desse revestimento de poder para que isto possa glorificar o nome de Cristo e para que isso possa também edificar a igreja. Então, esse revestimento, o batismo, não é para ter uma vaidade daqueles que não são batizados. Isso é importante a gente lembrar, dentro disso, irmãos, que o revestimento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, não é para medir o que uma pessoa, um ser humano pode fazer, mas é o que o Espírito Santo pode fazer. Então, se a gente pensar assim, olha, aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, porque olha o que ela pode fazer, está errado. O Espírito Santo, o derramamento não foi para medir a capacidade do que as pessoas podem fazer, mas o que o Espírito Santo pode fazer por meio de pessoas comuns como a gente. E aí é Ele, o que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, que dom que Ele vai dar, que jeito que essa pessoa vai ser, é com o Espírito Santo e não com a gente. Eu vou pregar igual aquela pessoa se eu receber o Espírito, né? Se eu receber o Espírito Santo, eu vou orar pelas pessoas e vou curar. É o Espírito Santo quem vai definir como Ele vai usar você, de que forma que Ele vai usar e qual é o impacto que por sua vida Ele vai trazer, e não o inverso. E outra coisa, Moura, é assim, batismo, a palavra batismo, ela já traz consigo a ideia de imersão, de revestimento. Por isso que quando nós batizamos, nós defendemos a ideia de o batismo por imersão, porque o batismo por imersão, a pessoa nas águas, ela é coberta pela água e ela sai da água, né, depois de ter sido completamente coberta, falando do sepultamento e do novo nascimento. Então, essa era a ideia de batismo, mesmo no conceito do judaísmo. E aí, quando a gente fala de batismo, é a imersão dessa pessoa no Espírito Santo. É um revestimento completo, total, que atinge o corpo, a mente da pessoa, a postura da pessoa, o jeito da pessoa. Então, o Espírito Santo toma completamente essa pessoa. Então, por isso que o revestimento de poder, as línguas, o falar em línguas, podemos dizer que é um detalhe em meio ao que o Espírito Santo iria fazer por meio daquelas pessoas. Um revestimento, uma totalidade, querendo dizer, olha, vocês a partir de agora vão ser usados como eu quiser, como eu desejar. Né? E aí eu gosto desta analogia, no nosso batismo, nas águas aqui, Atos 1 e 5. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa comparação entre os dois batismos, né? Então, está respondido aí, o batismo que aconteceu no Pentecostes é o equivalente, de forma poderosa. Por isso que eu prefiro falar batismo no Espírito Santo. Eu prefiro, né? Tem gente que fala batismo com o Espírito Santo. No batismo aqui, nós entendemos o pastor é o agente batizador que batiza, o batizando nas águas. E no batismo no Espírito Santo, Jesus emerge o crente no Espírito Santo. Então, eu prefiro essa é isso, Vlad. Tranquilo? Amém. Dúvidas, irmãos? Boa noite, Pai do Senhor, irmãos. Só para complementar o que o pastor Vladimir falou, que eu fiz as anotações aqui e achei interessante falar, que não existem métodos para sermos cheios do Espírito Santo. São os que guardam a palavra de Deus, porque ser cheio do Espírito Santo não é ostentação, nem experiência espiritual e nem um desejo, né, da gente, é uma necessidade que o cristão precisa, né? Muito bem, irmã Jaci. É isso mesmo, irmã Jaci. E o que a irmã Jaci mencionou ali, está para frente um pouquinho aqui, numa das perguntas também.
Amém, meus irmãos? Mais alguma pergunta, alguma... Então vamos seguir aqui. Deixa eu só fazer um adendo, Ô, não sei se eu Miss, estou por atrapalhando favor. aí a sequência. Não, Seguinte. de jeito O nenhum. Vlad comentou da questão do pastor Vlad, né? Do falar em línguas no batismo. É interessante, porque eu tenho a impressão que alguns buscam o batismo no Espírito Santo para simplesmente falar em línguas. Nós sabemos que isso é uma evidência, é muito comum, e assim acontece na esmagadora, na maioria dos casos, né? Mas não se pode buscar o Espírito Santo pelo simples fato de falar em línguas. O falar em línguas é uma consequência. Buscar o Espírito Santo é esse revestimento de poder que te mexe da cabeça aos pés, de dentro para fora, corpo, alma e espírito, né? E eu posso testemunhar, antes do batismo no Espírito Santo, sempre fui uma pessoa tímida, retraída, cheio de questões, enfim. E sempre ficava isolado e buscando o batismo no Espírito Santo, ainda criança. Então eu via as pessoas sendo batizadas, eu queria ser batizado, porque eu também quero sentir o que essas pessoas estão sentindo. E após o batismo com o Espírito Santo, foi uma vontade muito grande de sair, evangelizar, coisa que eu jamais imaginei. Eu queria ficar quietinho no meu canto, tocando dentro da igreja. E aí procurei a turma que fazia evangelismo na igreja na época. Então, são essas coisas. O batismo no Espírito Santo mexe completamente com a nossa forma de ser. E aí, pastor Misael, emendando aqui, então a gente pode considerar que esse derramamento do Espírito Santo, ele foi só para aquele momento da igreja primitiva, foi só naquela época, e depois isso parou, ou não é bem assim? Eu tenho ouvido alguns jovens aí falando faz de novo, e pede de novo. Eu entendo que não. O derramamento do Espírito Santo é para os nossos dias. Se nós estivermos unidos no mesmo propósito, perseverando em oração, com esse desejo de ser revestido de poder para anunciar a palavra do Senhor, para impactar a nossa região, para pregar o Evangelho, o Senhor pode e quer fazer de novo esse derramamento do Espírito Santo aqui na DU. E os impactos que trouxe na igreja primitiva que nós vimos aqui, esses impactos são reais para os dias de hoje também? Interessante que o Espírito Santo é quem gera unidade na igreja. Sim. E eu sempre falo isso, se a gente comparar a igreja de Cristo com outro ajuntamento de pessoas, um comitê político, um clube social, sei lá, qualquer ajuntamento de pessoas, fatalmente você vai ter visões diferentes, pensamentos, e não vai demorar muito, vai ter ali alguma dissensão, alguma divisão. O Espírito Santo, ele gera unidade na igreja. Então, o povo, quando estava reunido num só propósito, num só objetivo, num só coração, numa mesma doutrina. Então, uma dos resultados do derramamento do Espírito Santo na igreja é esta unidade, que somente o Espírito Santo pode gerar. Unidade em meio à diversidade. Unidade em meio à diversidade. É isso aí, importante. Deixa eu pegar aqui agora. É isso, irmãos, amém? Vlad, quer complementar? Então, vamos seguindo aqui, irmãos. Agora, Vlad, tem alguma receita mágica para que a gente seja cheio do Espírito Santo como eles foram lá? Porque o que nós vimos que eles fizeram lá foi, eles tiveram obediência, né? Obedeceram a instrução que eles receberam e ficaram durante aqueles 10 dias, com certeza eles ficaram orando, eles ficaram meditando. O que a gente precisa fazer para a gente ser cheio do Espírito Santo como eles foram lá? A receita não mudou. Não mudou? Não mudou. É mesmo? Não mudou. 3 coisas básicas, irmãos. Lá no capítulo 1. Quando eles falam assim, olha, aguardem em Jerusalém. Jesus fala para eles, não se ausentem de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. E o que eles fazem? Ficam em Jerusalém. Então, primeiro, obediência. Obediência é um critério. E depois, Jesus vai dizer, vocês receberão poder, receberão a virtude do Espírito Santo e vocês serão minha testemunha. Segunda coisa, a ideia, é a convicção de que o revestimento de poder, ele não tem uma finalidade em si só, mas conforme o pastor Misael já falou, ele tem algo além disso.
o revestimento de poder, ou o batismo no Espírito Santo, se a gente quiser chamar assim, não pode ser um alvo. Ele é uma porta que se abre. Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 12, o último versículo, não sei se é o 30, ele vai dizer assim, olha, buscai os melhores dons, não é isso? E será-vos aberto uma porta ainda mais excelente, um caminho ainda mais excelente. As coisas não finalizam em ser cheio do Espírito Santo. Aliás, elas se iniciam. Então, tem pessoas que fazem o batismo no Espírito Santo um alvo. Eu vou para a vigília, eu vou para a oração, um culto de oração para ser batizado no Espírito Santo. E o dia que ele é batizado no Espírito Santo, amém. Agora já fui, glória a Deus, acabou aquele irmão que orava, que queria evangelizar, acabou. Por quê? Porque ele fez disso um alvo, e quando você atinge um alvo, você para, né? O batismo no Espírito Santo não é um alvo, é uma porta que se abre para você adentrar e conhecer muito mais. E a terceira coisa é a perseverança na oração, que aí eu diria que isso tudo é criar um ambiente propício para a atuação do Espírito Santo. A igreja precisa criar esse ambiente propício para ser cheio do Espírito Santo. Então não é com intriga, não é com confusão, não é com briga, não é com divisão, não é dessa forma, não é com coaching, não é com palavra de autoafirmação. Não, é um ambiente espiritual propício. E quando nós criarmos esse ambiente propício, aí quando vai ser? De repente, a qualquer momento. Então, hoje vai acontecer batismo aqui. Não é o pregador quem define se é hoje ou se é amanhã. Quem define é o Espírito Santo, pode ser de repente, pode ser hoje, agora, nesse momento. É Ele quem decide, é Ele quem define. E pode ser... Nós precisamos simplesmente criar esse ambiente propício. Ô Vlad, então pode ser dentro de poucos dias. Porque Poucos você não dias. está limitando uma data. E poucas horas. Poucas horas. Amém. E para a gente até finalizar, meus irmãos, o pastor Misael, o pastor Vladimir disse que não tem uma receita mágica, mas que tem algumas coisas que a gente precisa cumprir. E aí a pergunta que a gente faz por último, aí o pastor Vladimir também pode comentar, é: esse revestimento de poder, esse derramamento do Espírito Santo, ele tá dirigido a algumas pessoas, é para algumas pessoas, é só para um grupo, ou não? Ou ele é para todas? Essa promessa é para toda a igreja do Senhor? E aí, como assembleiano, né? Pentecostal, assim como eu creio que a salvação é para todos, que Jesus morreu para todos. Amém, glória a Deus. A profecia em Joel diz que o derramamento do Espírito Santo seria sobre toda a carne. Fala dos vossos filhos, vossas filhas terão sonhos e visões. Então é para todos. Em Atos, ainda no capítulo 2, no versículo 39, diz: pois a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então é para todos nós, para jovens, velhos, crianças, que nós precisamos almejar, mas desejar ardentemente o batismo no Espírito Santo. E aí, na nossa oração, Senhor, eu quero ser batizado, eu quero esse revestimento de poder, para que eu possa trabalhar na Tua obra, sonhar com a atuação ministerial, levando a palavra do Senhor, começar a desejar estas coisas espirituais. E é com oração, com perseverança, desejando ardentemente que a qualquer momento, você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, pode ser batizado com o Espírito Santo. Deseje ardentemente no seu coração. Podemos finalizar com 3 textos. Pedro, Atos 2, versículo 4. Quem ficou cheio do Espírito Santo, irmãos? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31, Pedro. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Atos 10, 44, Pedro. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos. Então todos aqui estão aptos para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo já foi derramado e nós precisamos experimentar a realidade do Espírito Santo nas nossas vidas por meio do revestimento de poder. Isso quer dizer que você já tem o Espírito Santo. Eu não falo em línguas. Você já tem o Espírito Santo na sua vida, porque quando você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. O que nós precisamos é o revestimento de poder do Espírito Santo, que pode se dar a qualquer momento, a qualquer hora, para todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Cremos assim, meus irmãos? Amém? Então vamos orar. Vamos fazer uma das, pastor Vladimir? Quero convidar o pastor Moura para vir fazer essa oração. E nós cremos, meus irmãos, que o Senhor é o mesmo Senhor que derramou o Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, lá no dia de Pentecostes, 2000 anos atrás. O mesmo Senhor é o que opera hoje na igreja do Senhor. É o mesmo Senhor, Ele não mudou. E essa promessa está de pé. Essa promessa não foi revogada. Ela não está descartada. Ela não está engavetada. Ela está viva, ela é eficaz. O Senhor quer batizar crentes com o Espírito Santo. Amém? Pastor Moura. Glória a Deus. E Ele quer mesmo. E está aqui no nosso meio. Glória a Deus. Louvamos a Deus por tudo que o Deus nos concedeu nessa noite, irmãos? Vamos orar. E eu te incentivo a buscar o batismo no Espírito Santo. Que tudo muda, irmão. Você vai ter vontade de orar, você vai ter vontade de pregar, você vai ter vontade de ensinar, você vai ter vontade de evangelizar. Tudo isso dá vontade quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Oramos. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te exaltamos, ó Pai. Ó Senhor da glória, nós te adoramos, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu é um Deus que não muda. O Senhor continua fiel, continua agindo, Senhor, e nós te louvamos nessa noite, ó Deus, porque o Senhor está no nosso meio. O Senhor quer agir, o Senhor quer operar maravilha, o Senhor quer batizar no Teu Espírito Santo, ó Deus, que nós ouvimos nessa noite, ó Pai, é promessas do Senhor para cada um de nós, ó Deus, é promessas do Senhor, que nós possamos, ó Deus, buscar esse batismo no Teu Espírito Santo, ó Deus, que possamos, ó Deus, nessa noite, ser revestidos, Senhor, reveste, ó Deus, a Tua igreja nessa noite, ó Pai, e se o Senhor quiser, o Senhor pode batizar nessa noite, e o Senhor quiser, o Senhor pode estender as Tuas mãos sobre este povo nessa noite e batizar com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, visita cada um, ó Pai, nessa noite, ó Pai. O ambiente, ó Pai, Pai amado, está propício para o Senhor fazer. Essa é a noite oportuna, ó Deus, para o Senhor agir. Age, Senhor, em cada vida, ó Pai. Age, Senhor, aqueles, meu Deus, que já foram batizados e quem sabe, Senhor, nessa noite já não fala em língua estranha, que ele seja renovado agora, em nome de Jesus. Receba do Senhor o renovo espiritual na tua vida, receba do Senhor o renovo em nome de Jesus, ó Pai, é em nome de Jesus, porque o Deus que batiza no Espírito Santo está no nosso meio. O Deus que batiza no Espírito Santo está ao teu lado nessa noite e quer fazer maravilha, e quer fazer grandes coisas. Ó Senhor, nós oramos
clamamos a Ti nessa noite, ó Pai. Batiza com o Teu Espírito Santo, batiza com o Teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Senhor da glória, nós Te adoramos, nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é glorioso, o Senhor pode fazer, o Senhor pode curar, pode batizar no Espírito Santo nessa noite, e nós cremos, Jesus, nas Tuas promessas. Nós queremos, ó Deus, viver as Tuas promessas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós Te louvamos e glorificamos a Ti, ó Deus, pela Tua gloriosa presença em nosso meio, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos, é sentir essa presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus abençoe nossos pastores, muito bom. Deus continue usando a cada um deles e nos ensinando a cada dia, né, irmão? Glória a Deus. Nós vamos adorar a Deus também com nossos dízimos e oferta para a casa do Senhor. Glória a Deus. O Fagner, ora por favor. Pai, Senhor, irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite demos graça mais uma vez a Ti por tudo que tem feito para nós. Nesse momento pedimos para que o Senhor venha orar, Senhor Jesus, abençoar a nossa vida, através das nossas orações, Senhor, a nossa parte financeira, Senhor. Receba o nosso dízimo, nossas ofertas. Te agradeço desde já, em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, Espírito,
Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Que bênção, que Deus continue abençoando os nossos pastores. O pastor Vladimir estava aqui lembrando, reforçando, que eles foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 1, ficou, obedeceu, e pela obediência, perseverança e oração foram cheios do Espírito Santo. Mas também foi lido Atos 4:31, que o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam orando, e aquele lugar se moveu, onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas eles foram cheios, e depois foram cheios de novo, e ali eles pregavam com ousadia. Então, o ser cheio do Espírito Santo é estar em constante busca de ser cheio do Espírito Santo. Senão, encheu uma vez, tá bom, agora vamos ficar sentado. A hora que Deus quiser usar a minha vida, Deus usa. Vocês têm que estar sempre preparados para que, sim, quando você estiver cheio do Espírito Santo, da vontade de Deus, Deus possa usar a sua vida, seja para ensinar, seja para pregar, seja para profetizar, seja para orar pelo enfermo, seja para expulsar um demônio. Então é uma busca constante, consagração constante, para que você continue sendo usado por Deus e cheio do Espírito Santo. Amém? Falando nisso, quinta-feira nós temos um feriado, dia 1º, mas temos aqui o nosso culto de louvor e adoração. E você que quer continuar cheio do Espírito Santo, sexta-feira nós temos oração. Então venha orar, continue orando, continue buscando e continue sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos nos colocar de pé, agradecer a Deus. Chegou aqui um agradecimento do Ayrton e Neide pelo aniversário do Samuel, que está ali, e da irmã Anitta, que está aqui também. Além do Samuel, da Anitta, mais algum aniversariante essa semana que inicia? São esses. Os irmãos querem parabenizar, pode dizer amém? Amém. Deus abençoe a Anitta, Samuel. Deus continue abençoando. Temos mais agradecimentos, irmãos, nesta noite? Amém. E pedido de oração, temos? Então continuamos orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este estudo, por esta palavra, Senhor, que veio direto ao nosso coração. Pai querido, nós te pedimos, ó Deus, continue nos despertando a cada momento, a cada instante, para que nós possamos estar atentos, vigilantes, buscando, orando, Senhor, para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Pai querido, que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas, na minha vida, na vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Pai querido, para operar, para que possamos ser usados por Ti conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. Pai querido, que nós possamos ser despertados todos os dias, para que nós busquemos, Senhor, ó Deus, ser cheio do Teu Espírito Santo, e que Teu Espírito Santo venha guiar as nossas vidas, venha dirigir as nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, usa, Senhor, a cada um, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar ousadia, Senhor, para que nós possamos continuar anunciando e falando do Teu amor. Pai querido, nós te pedimos agora, abençoa, Senhor, o Samuel, abençoa a irmã Anitta, completando mais um ano de vida na Tua presença, que o Senhor continue abençoando, restaurando, fortalecendo, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, ser com eles, Pai, despeça-nos agora em paz, leva-nos, Senhor, aos nossos lares, livra, Senhor, de todo mal, é o que nós te pedimos, já agradecidos em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com toda a igreja para sempre. Todos que recebem digam amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.